Você já ouviu falar na zona 3 de corrida? Aquele ritmo intermediário que parece moderado e que não é nem tão leve quanto o Z1 ou Z2, mas nem forte como um tiro? Muita gente acha que correr em Z3 com frequência traz resultados, mas será que funciona mesmo? E por que ela é considerada uma zona cinzenta? É esse assunto que vamos descomplicar hoje. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo, e hoje vamos bater um papo sobre a tal da Zona 3, a famigerada Zona 3, o que ela representa de verdade no seu corpo, quando ela deve ser usada e quando pode prejudicar a sua performance. Então fica comigo até o final. Vamos lá, pessoal. Como a gente já falou várias vezes aqui no canal da Lobo, quando a gente fala de intensidade na corrida, costumamos dividir em zonas, tá? Z1 e Z2 são zonas mais leves, abaixo do primeiro limiar. Z3 uma zona moderada, em inglês eles chamam até de happy hard, tá? Que não é nem uma zona tão difícil, nem tão fácil. O Z4 seria uma zona mais perto do segundo limiar, tá? Um moderado mais forte. E acima de Z5 é a zona vermelha, que são os tiros mais fortes. E o assunto hoje é essa tal de zona 3, que seria um meio termo na questão de percepção de esforço. Você respira de forma um pouco mais ofegante, o ritmo aumenta, dá para conversar, mas já não é tão fácil, mas também não dói as pernas como se fosse um tiro em VO2 máximo. É um ritmo que de fato você sente que está treinando, diferente de um treino mais leve que parece que nem treinou, sabe? Nem suja a roupa, como a gente fala aqui. Só que aí que está o problema. O corpo não entende esse meio termo da mesma forma que a gente. Quando você treina muito na zona 3, sem planejamento, o que acontece é que você não gera um estímulo forte como um treino de qualidade, como um treino de VO2 máximo, tem um desgaste maior do que um treino em Z2, você não dá tempo de recuperação adequada, então o cansaço se acumula e o corpo fica nesse esforço moderado constante. Imagina então que não é uma intensidade nem leve o suficiente para melhorar a resistência aeróbia e usar mais gordura como fonte de energia e tudo mais, e nem uma intensidade forte o suficiente para aumentar o VO2 máximo, por exemplo. Ou seja, é como andar no meio termo sempre, tá? Nem correndo forte e nem recuperando. E com o tempo correndo nessa intensidade, os riscos começam a aparecer, galera. Fadiga acumulada, lesões por excesso de volume e intensidade, estagnação na performance e sensação de estar sempre treinando, mas não evoluindo. E o pior é que a zona 3 ela é traiçoeira, galera. Por isso que até coloquei no título do vídeo, porque você termina um treino Z3 com a sensação de um treino bom, que rendeu, que foi um dia bom, tá? Porque o Z3 ele dói um pouco, mas não demais, sabe? Você sai suado, cansado e acha que foi um treino bom, mas o corpo muitas vezes entende que é um treino leve demais para evoluir e pesado demais para recuperar. Por isso a gente diz que é uma zona cinzenta, tá? Esse é o perigo do Z3 em excesso. Então, beleza, a gente já viu os perigos de treinar em Z3 de forma desenfreada. Agora, quando o Z3 pode ser usado? Quando ela é útil de fato? Porque, sim, ela pode ser muito útil desde que usada de forma intencional e com planejamento. Vamos lá, por exemplo, quando o atleta volta de lesão, digamos assim, já está confortável com os treinos leves, pode ser interessante colocar uns estímulos em Z3 como digamos que um teste de retorno antes de buscar intensidades maiores. Você vai graduando isso, faz estímulos em Z3, não sentiu nada, você pode já incluir estímulos em Z4, em Z5 e por aí vai. Dá para ver que ele já está adaptado à corrida novamente. Outra situação, atletas que vão competir meia maratona e meio Ironman, tá? No período específico, a gente começa a estimular mais essa intensidade, porque é a intensidade que ele vai fazer a prova. Então a pessoa chega ali 8 a 12 semanas da prova, dependendo da periodização, e já começa a estimular mais, fica mais tempo em Z3 para acostumar o corpo, sentir mais ou menos o que você vai sentir no dia da prova e ficar mais econômico nessa intensidade. Então aqui sim você já começa de forma gradual e progressiva a fazer os longos em Z3. E alguns treinadores também usam no período de transição entre a base e o período competitivo, digamos que para ter uma graduação das intensidades, como se você fizesse um Z3 antes de começar um Z4 e Z5. Isso não é uma regra, tá? Mas tem treinadores que trabalham assim, estimulam a zona 3 e depois entram em Z4 e Z5.
Então percebe que a gente usa a Z3 com intenção, sempre com uma carga controlada, sem atrapalhar a recuperação e sem atrapalhar os treinos fortes. Isso é muito importante. Se você tornar a Z3 como rotina, corre-se o risco de cair na armadilha do meio termo constante, digamos assim, ficar sempre na mesma intensidade. E aí vem a questão, como evitar essa armadilha de ficar sempre no meio termo, tá? Primeiro, priorize os treinos em Z2 e treinos estruturados, galera, tanto de intensidade como os regenerativos. Use o Z3 apenas quando fizer sentido de fato, tá? Quando quiser fazer uma graduação para os treinos intensos ou no período específico para provas de meia distância. E terceiro ponto, tenha clareza que o treino é para evoluir. Se o treino não traz evolução, ele se torna só uma atividade física, você está só gastando energia. Resumindo, pessoal, a zona 3 parece segura demais para ser forte, forte demais para ser leve e por isso ela costuma ser traiçoeira, né, que a gente chama de zona cinzenta. Lembre que treinar demais na zona 3 pode te dar falsa sensação de esforço, mas sem bons resultados reais. E para evoluir de verdade, concentre energia onde faz sentido. Z2, mais treinos bem planejados de intensidade e mais a recuperação, obviamente. Z3, só de forma planejada e estratégica. Agora me conta, você costuma fazer o treino leve, realmente leve, ou cai também nessa coisa da Z3? Me conta aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se quiser uma assessoria que monte seus treinos de forma direcionada, considere treinar com a Lobo. O link para falar com o nosso time está aqui na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos, bons treinos e bora evoluir. Valeu!